Aleluia, 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 aleluia. Cristo ressuscitou e vive entre nós. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã no Senhor Jesus, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Hoje, quinta-feira da oitava da Páscoa, ano litúrgico B, 2024, Lucas, capítulo 24, 35 a 48, portanto, é a sequência de ontem. Continua em Ubari, distrito de Ubá, aqui com o meu querido povo de Ubari, aonde eu vivi até 11 anos, minha querida terra natal. Meus irmãos e irmãs, este trecho que vamos ouvir não é um relato histórico, com precisões geográficas sobre Jesus, mas é muito mais do que se fosse isto. Ele é uma síntese teológica de toda a vida de Jesus, fundamentado também nos profetas, nos patriarcas, no Velho Testamento. Ouçamos o Santo Evangelho. Lucas, repito, capítulo 24, versículos 35 a 48. Então, os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas Jesus disse-lhes: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era a sua alegria e a sua surpresa. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou, comeu diante deles, depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo ressuscitará, sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e em seu nome será anunciada a
conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, o texto de hoje, como nós estamos anunciando e percebendo, é a sequência do evangelho de ontem, do texto de ontem, e uma repetição do mesmo trecho. Ontem, 2 discípulos tristes, amargurados, chorosos, abandonaram a comunidade e voltavam para sua casa para recomeçar a sua vida. Tinham sido enganados. Aquele Jesus morreu. O túmulo está vazio. Algumas mulheres disseram que o viram, mas ninguém o viram. E pelo caminho Jesus recorda-lhes as Escrituras. O coração deles ardia. Eles tinham interesse de ouvir aquele homem estranho. E aquele homem estranho foi pousar na casa deles, a pedido deles. E aquele homem estranho deu a bênção nos alimentos. E quando deu a bênção nos alimentos, ele desapareceu. Ao mesmo tempo que dava bênção, reconheceram que ele era um Senhor, o ressuscitado. E voltaram a Jerusalém para contar aos outros. Chegando lá, eles falaram para ele: olha, sim, é verdade, Simão já ouviu. Pois bem, entremos no evangelho de hoje. Jesus está com eles neste local, o cenáculo. Jesus aparece agora aos 11. Olha aí, aos 11. Judas tinha se desaparecido, tá bom? Jesus aparece aos 11. Os dois contaram tudo o que aconteceu. E assim expressavam a sua alegria. No mesmo instante que eles contavam, diz a palavra, que Jesus pôs-se no meio deles em carne e osso e se identifica: não sou um espírito. Olhe minhas mãos chagadas, meus pés chagados. Meus irmãos e irmãs, o ressuscitado é de fato um homem, um ser humano. Para a concepção, Lucas prega para os gregos. Veja bem, Lucas faz um apanhado do pós-ressurreição e também ele escreve por volta do ano 85. Ele traz as dificuldades da comunidade grega, sobretudo grega, para acreditar. Para o grego, o espírito é maravilhoso, o espírito é soberano. O corpo não vale nada. Aliás, o corpo atrapalha o espírito de se elevar. O espírito não consegue escapar do corpo. Pois bem, mas para o cristão, o corpo é templo do Espírito Santo. Lucas está querendo mostrar para eles que o ressuscitado é um ser humano que foi elevado à plenitude. Para o povo de Israel, não grego, para o povo de Israel, a pessoa morre e vai para o Sheol. O corpo acaba na terra e o espírito vai para o Sheol. Sheol é um lugar frio, onde não há esperança de vida. Então, o judeu tinha a tendência de ver Jesus, se visse Jesus como um espírito, então ele estava no Sheol. O grego se vê o Jesus em um corpo, não acredita. Então Lucas quer mostrar para eles que o corpo não separa do espírito após a morte. E o espírito não separa do corpo. O corpo que se enterra é o corpo mortal, mas ressurge já um corpo glorioso, que nós não vamos entrar nessa discussão agora. Com Jesus, ressuscitou um corpo
plenamente glorioso e foi para a direita do Pai. Pois bem, desta maneira, Lucas está querendo catequizar. Não podemos pegar Lucas ao pé da letra. Ele faz uma mistura do pós-ressurreição, pós-túmulo vazio. Ele faz um apanhado para mais de 40 anos depois. E Jesus aparece a eles e diz: vede as minhas mãos, os meus pés, e ainda mais, tendes alguma coisa para comer? Jesus se identifica como antes ele era. Então, diz a palavra hoje, como disse ontem aos 2 de Emaús, então se lhes abriram os olhos para entenderem o que Jesus já havia dito nas Escrituras. Se abriram-lhes os olhos para entender o que os profetas e patriarcas Moisés tinha lhes falado. E Jesus diz, a palavra nos diz, no terceiro dia ressuscitarei. Jesus ressuscita no terceiro dia, ele diz, para a conversão e o perdão dos pecados. É o finalzinho do Evangelho de hoje. Ele ressuscita, volta à vida, agora a vida plena, isto para a conversão e o perdão dos pecados, para todas as nações. Volta a repetir. Esse trecho não é algo histórico, geográfico, mas é uma síntese teológica de toda a palavra de Deus. Que fique para nós esta mensagem. O ressuscitado está entre nós, continua entre nós. Sou eu, vede minhas mãos, vede meus pés. Quer ver o ressuscitado? Pela fé? Esta fé tem que passar pela humanização. Ver Jesus presente nas pessoas, ver Jesus nas boas obras. Só a partir daí é que nós podemos verdadeiramente passar, ver Jesus de uma maneira triunfante. Ele mesmo vai nos conduzir. Sou eu. A paz esteja convosco. Sentiram muito alegres, confusos, mas Jesus os acalmou, os preparou, mostrando a eles que aquele não é um espírito, não é um fantasma, mas é Jesus na sua completude, agora ressuscitado, no seu corpo, com o seu corpo e o seu espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.